Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia para gerenciar contratos que soa, assim, quase como ficção científica, sabe? Mas olha, tem um fundo bem prático. A gente está falando de como evitar aquelas crises que parecem surgir do nada, né? Aquele prazo que estoura, um acidente que ninguém esperava, o cliente que, de repente, está super insatisfeito. Quem trabalha com gestão de contratos sabe bem, né? Vira e mexe está lá apagando incêndio. E a nossa inspiração para essa conversa é um artigo bem interessante do Jonathan Henke, lá do LinkedIn. O título é Escrevendo o Futuro do Contrato, da Visão à Prevenção de Crises. A proposta central dele ela desafia um pouco o senso comum. Em vez de só ficar reagindo aos problemas, que tal construir ativamente o cenário de sucesso antes mesmo das dificuldades aparecerem? Meio contraintuitivo, né? Então, nossa missão hoje é entender como esse Gaia funciona na prática e por que ela pode ser, assim, bem mais poderosa do que parece à primeira vista. O artigo sugere que o gestor escreva hoje, sabe, como se fosse no futuro, a história bem detalhada de como o contrato atual foi um sucesso. Tem até um nome para a técnica: cronoanálise prospectiva. Já tinha ouvido falar? Oi. Olha, é uma ideia fascinante mesmo, e esse nome, né? Cronoanálise prospectiva, pode até assustar um pouco, mas a essência é surpreendentemente direta, mas tem uma profundidade que, nossa, vale muito a pena explorar. E não é pensamento mágico, viu? Nem otimismo bobo. É um exercício mental bem estruturado. A proposta é essa mesmo. O gestor se coloca lá no futuro, imagina o fim do contrato, e escreve uma narrativa bem viva, detalhada sobre como aquele contrato virou um case de sucesso. Entendi. Mas como seria essa narrativa na prática? Não é só chegar e dizer, o contrato foi um sucesso. Precisa mais. Exatamente. Vai muito, muito além disso. O segredo está nos detalhes. Detalhes concretos, sabe? Até sensoriais. O artigo dá um exemplo ótimo. Imagine escrever algo tipo: fechamos o projeto sem nenhum acidente de trabalho. Nenhum. A equipe se sentiu segura porque via a liderança ali, presente no campo, ouvindo de verdade, sabe? E agindo sobre o que o pessoal falava. As pessoas não só fizeram o trabalho delas, mas se sentiram, cuidadas, respeitadas, parte de algo maior. E o cliente não só aprovou tudo, como fez questão de elogiar a parceria. E até já começou a falar em renovar, mencionando o valor que a gente entregou além do básico. Percebe a diferença? Não é um desejo vago. É uma descrição de comportamentos, de sentimentos, de resultados bem específicos. Nossa, entendi. É quase como criar um roteiro mesmo, né? Um script para o sucesso. Mas o artigo fala que isso tem base científica. Cita PNL, neurociência. Confesso que, para muita gente, esses termos podem soar meio etéreos, assim. Como que eles se conectam com algo tão pé no chão quanto gerenciar um contrato? Ótima pergunta. E a conexão é mais direta do que parece, viu? O artigo sugere que a PNL, a programação neurolinguística, entra aí pelo poder da linguagem mesmo. Quando a gente usa palavras específicas, constrói essa narrativa positiva, detalhada, a gente está, de certa forma, programando nossa mente, sabe? O jeito como a gente percebe as coisas, as possibilidades e para onde a gente direciona nossas ações. Não é misticismo, é como a linguagem molda nosso foco, nossa intenção. Aí entra a neurociência explicando o que rola no cérebro. Quando a gente visualiza esse futuro desejado com muitos detalhes, quase como se estivesse vivendo aquilo mesmo, a gente ativa áreas do cérebro ligadas a planejamento, tomada de decisão, motivação. O cérebro começa a tratar aquele cenário futuro como um objetivo real, alcançável. E isso influencia as escolhas que a gente faz agora, no presente, para chegar lá. É como se o cérebro começasse a procurar os caminhos para fazer aquela história virar realidade. Que interessante isso. Então não é só aquela coisa de pensamento positivo e pronto. É usar a visualização detalhada para engajar mecanismos do cérebro que cuidam do planejamento e da execução. Faz sentido. Mas, falando em resultados concretos, o artigo traz dados que mostram que essa abordagem funciona, certo? O que esses números dizem pra gente? Sim, traz sim. E aqui a coisa fica ainda mais palpável. O autor juntou algumas pesquisas que, olha,
pintam um quadro bem convincente. Uma delas é do Gary Klein, um pesquisador bem conhecido por estudar tomada de decisão em ambientes complexos. Num artigo para Harvard Business Review, lá de 2007, o Klein descreve uma técnica chamada Premortem. Já ouviu falar? Premortem. Não. É o contrário do pós-mortem. Exatamente. É o inverso da nossa história de sucesso. Você imagina que o projeto falhou terrivelmente, e aí investiga. Por que falhou? Quais foram as causas? E o estudo mostrou que os times que usaram essa análise do fracasso futuro identificaram até 30% mais riscos escondidos do que os times que usaram métodos tradicionais. Nossa, 30% a mais! Só por imaginar o fracasso antes. É expressivo, hein? Muito. Isso sugere que pensar sobre o futuro, seja o sucesso ou o fracasso, força a gente a enxergar coisas que a gente simplesmente ignoraria no dia a dia, no presente. Tá. E sobre o impacto na execução? Na capacidade de fazer acontecer mesmo. Aí tem outro estudo que o artigo cita, do Peter Gollwitzer, da Universidade de Constance, de 2012. A pesquisa dele focou nisso, como a visualização detalhada de objetivos afeta a performance. E os resultados indicaram um aumento de até 25% no foco e na consistência da execução. Ou seja, fazer as tarefas necessárias para alcançar aquele futuro que você visualizou. Ah, então peraí. Não só a gente identifica mais riscos, como também fica mais focado e persistente para seguir o plano. Exatamente. O cérebro, ao ensaiar mentalmente o sucesso, ele fica mais eficiente em buscar os comportamentos que levam até lá. É como um treino mental, sabe? Entendi. Então visualizar o sucesso deixa a gente mais focado e imaginar o fracasso ajuda a ver os riscos. Parece que olhar para o futuro de um jeito ou de outro prepara melhor a gente. E como isso se liga com a origem das crises que a gente está tentando evitar? Diretamente. O artigo vai buscar um clássico, James Reason, que é uma autoridade em erro humano, segurança organizacional, essas coisas. Já em 1990, o Reason argumentava que a imensa maioria das crises industriais, eles chutavam os 80%, não acontece por falta de dinheiro ou de conhecimento técnico. Não. E por que então? Acontece como resultado de uma sequência de decisões ruins. Muitas vezes decisões reativas, sabe? Tomadas ali na pressão, sem uma visão clara do todo. É o famoso efeito dominó, ou a imagem do queijo suíço, lembra? Várias falhinhas pequenas que se alinham e pronto, acontece o desastre grande. O queijo suíço, claro, aqueles buracos que se alinham. Isso leva a gente de volta para a ideia de ficar só apagando incêndio, né? Se 80% das crises vêm de decisões reativas, essa abordagem de escrever o futuro parece atacar justamente essa causa, né? Incentivando um pensamento mais proativo. Exatamente. E tem um último dado no artigo que amarra isso muito bem. Vem de um estudo do National Safety Council, de 2020, sobre segurança no trabalho. Lembra do exemplo da história de sucesso, que incluía as pessoas se sentiam ouvidas? Lembro, sim. Então, esse estudo mostrou que a prática da escuta ativa pela liderança, algo que provavelmente a história do sucesso inspiraria, né, pode reduzir incidentes e quase acidentes em até 35%. 35% só por ouvir? Pois é, e tem mais. Triplica a disposição das equipes em reportar. Reportar proativamente, sabe? Avisar sobre probleminhas ou riscos antes que eles virem um problemão. Uau! 35% menos incidentes e 3 vezes mais gente avisando dos riscos só por causa da escutativa? Isso é muito impactante, cara. É imenso. E aí, quando a gente junta tudo isso, identificar mais riscos do Klein, aumentar o foco na execução do Gollwitzer, evitar as decisões reativas que causam 80% das crises do Reason e o poder da escuta ativa do NSC, o argumento do artigo fica muito forte. Escrever e internalizar essa história de sucesso não é só um exercício para motivar, é uma ferramenta estratégica mesmo. Ela direciona as prioridades da liderança para ações preventivas concretas. Estar presente, ouvir, corrigir os pequenos desvios na hora, reforçar comportamento seguro, o gestor deixa de ser só o bombeiro correndo de um lado para o outro. E vira o quê? E passa a atuar como
como o artigo chama, um arquiteto de resultados. Alguém que está moldando o futuro que ele quer através das ações consistentes no presente. Gostei dessa mudança de papel, de apagador de incêndios para arquiteto de resultados. É poderoso, né? Pensando no dia a dia mesmo do gerente de contrato, o que muda na prática quando ele adota essa mentalidade e realmente escreve essa história futura? Quais são os efeitos mais diretos, assim? Olha, a primeira mudança que geralmente acontece é uma clareza muito maior sobre o que fazer agora. Ao ter essa foto nítida do sucesso lá na frente, o gestor consegue olhar para as ações atuais, as dele e as da equipe, com um filtro novo. Fica mais fácil identificar o que a gente está fazendo que está alinhado com essa história, isso a gente mantém ou até reforça, e o que a gente precisa começar a fazer, tipo, para ontem, porque é crucial para chegar lá. E talvez o mais difícil, né? Mas super importante, o que a gente precisa parar de fazer agora. O que está desviando a gente do caminho, ou pior, levando para o lado oposto. Essa clareza do começar, parar, continuar. Nossa, parece fundamental mesmo. E imagino que isso mude também o jeito de ver os riscos, não? Com certeza. A história de sucesso funciona como um radar mais sensível. Pensa assim, se a sua história inclui mantivemos uma relação de confiança total e transparência com o cliente o tempo todo. Aí qualquer ruído na comunicação, qualquer sinalzinho de desalinhamento, de insatisfação, que antes talvez você minimizasse, deixasse para lá, agora acende uma luz vermelha. Vira um alerta. Exato. Não é mais só um probleminha, é uma ameaça direta à história de sucesso que você está construindo. E isso força uma abordagem proativa. Vamos resolver isso aqui agora, antes que vire uma bola de neve. Então, o resultado prático é ter um guia mental e comportamental que mantém todo mundo, gestor, equipe, focado naqueles pilares de um contrato que deu certo. Coisas como... Exatamente. Os pilares clássicos, né? Segurança em primeiro lugar, buscando ativamente a meta de 0 acidentes, um relacionamento com o cliente que seja parceria de verdade, não só transação, uma equipe que não só executa, mas está engajada, está motivada, se sente valorizada, entregas que cumprem o prazo, a qualidade, talvez até superando um pouco a expectativa, e uma performance operacional geral que seja sustentável, robusta, não só aqueles picos de esforço que deixam todo mundo exausto depois. A história escrita ajuda a manter todos esses pratos girando, sabe? De forma equilibrada. E isso conecta com outra coisa que o artigo bate bastante na tecla. Crises não costumam ser eventos que caem do céu, né? Do nada. Elas são mais o resultado final de um processo gradual. É isso, perfeitamente. O artigo desmistifica essa ideia do raio em céu azul. As grandes crises, na maioria das vezes, são a culminação de uma série de pequenas falhas, de microdesvios que foram ignorados ou tolerados, ou simplesmente ninguém percebeu ao longo do tempo. Sabe aquelas conversas difíceis que a gente evita? Aquele procedimento de segurança que alguém flexibilizou só dessa vez. Aquele feedback de alguém da equipe que não foi levado a sério. Aquela liderança que ficou muito tempo trancada no escritório, longe do campo, perdendo contato com a realidade. Sei bem. Cada uma dessas coisinhas é um tijolinho. Um tijolo na construção da crise lá na frente. Nossa, que imagem forte é essa, a crise sendo construída tijolo a tijolo. E como que a história escrita ajuda a parar essa construção, a interromper? Conhecido. Cliente virou nosso fã. Aqueles pequenos desvios, eles deixam de ser invisíveis ou aceitáveis. Eles viram inconsistências. Inconsistências gritantes com o futuro que você quer. Se a história prevê um time motivado, um líder não pode ignorar sinal de desânimo na equipe. Não pode. Se a história prevê 0 acidentes, um desviozinho de procedimento não pode ser tolerado. Ah, mas foi só. Não, não pode. A história futura ilumina o presente. Ela destaca o que está alinhado e o que está desalinhado. E aí, assim como a crise é construída aos poucos pela negligência, a prevenção é construída pela atenção. Pela atenção diligente a esses mesmos detalhes, guiada pela visão do sucesso. Entendi. A história não é só o destino final. Ela é uma ferramenta de diagnóstico do presente, o tempo todo. Legal.
E o artigo, pelo que eu vi, não fica só na teoria, né? Ele propõe um exercício bem prático, quase um passo a passo para o gestor começar a usar isso. Como é que funciona? Sim, ele faz um convite à ação bem claro. E o exercício é direto mesmo. Primeiro, pega uma folha de papel em branco, ou abre um documento novo no computador, tanto faz. Segundo, escreve lá no topo o título: História de sucesso do nosso contrato, e o nome do contrato ou projeto. Terceiro, agora, dedica um tempo para escrever essa história. Mergulha lá no futuro e descreve, com o máximo de detalhe que conseguir. Como as pessoas se sentiram, quais foram os marcos importantes, quais os resultados específicos. Segurança, qualidade, prazo, relacionamento com o cliente, engajamento da equipe, como que esse contrato vai ser lembrado. Não economiza nos detalhes nem nos sensoriais, nem nos emocionais. Imagino que só fazer isso já seja poderoso, escrever essa história. Mas o artigo sugere mais alguma coisa depois? Algumas perguntas para pensar? Correto. Depois que a história está ali, escrita, o próximo passo é usar ela para direcionar a ação. Agora, o artigo propõe 3 perguntas-chave para o gestor se fazer. Primeira, o que eu preciso começar a fazer hoje mesmo para que essa história se torne realidade? Ou seja, quais ações novas, hábitos novos, iniciativas são necessárias? Segunda, o que eu preciso mudar imediatamente? Nas minhas ações, nas da minha equipe, nos nossos processos. O que está desalinhado e precisa ser corrigido ou interrompido já? E terceira, o que eu preciso monitorar com disciplina daqui para frente? Quais são os indicadores, os sinais, que vão me dizer se a gente está no caminho certo para realizar essa história? Começar, mudar, monitorar. Nossa, essas 3 perguntas pegam aquela visão inspiradora da história e transformam num plano de ação bem concreto, né? E que dá para acompanhar. A mensagem que fica é essa mesmo. O futuro que você decide escrever hoje começa a moldar ativamente as decisões e os comportamentos do presente. É quase como puxar o futuro para mais perto, para o agora. Exatamente essa é a ideia. E a conclusão do artigo amarra isso de forma muito coesa. Ele argumenta que a estratégia mais eficaz para evitar crises não é só focar em ter planos de contingência ótimos, embora eles sejam importantes, claro, mas é principalmente liderar o dia a dia do contrato como se aquele sucesso descrito na história já fosse uma realidade inevitável. Isso não é negar risco, tá? É agir consistentemente alinhado com a visão positiva. É garantir que os comportamentos do dia a dia, as decisões tomadas, a cultura da equipe, que tudo isso esteja em sintonia com a história de sucesso que se quer contar no final. E o autor até eleva um pouco a perspectiva, sabe? Sugerindo que essa abordagem pode transformar a própria natureza dos contratos. Em vez de serem vistos só como documentos legais, ou fontes de briga, ou obrigações chatas para cumprir, eles podem virar plataformas. Plataformas para criar histórias que valem a pena contar. Histórias de colaboração que funcionou, de desafio superado, de entrega de valor de verdade, de impacto positivo para todo mundo envolvido. Essa ideia de transformar contratos em histórias que valem a pena contar, nossa, é muito inspiradora mesmo. E isso me leva a um pensamento final, sabe? Talvez indo um pouquinho além do que o artigo discute, mas totalmente inspirado por ele. Se essa prática de descrever o sucesso futuro, essa engenharia reversa do sucesso, como você chamou, funciona tão bem para gerenciar contrato, para prevenir crise, para alinhar ação, qual seria o potencial de aplicar essa mesma lógica em outros desafios complexos? Pensa só, metas pessoais que parecem gigantes, desenvolver uma equipe para ser de alta performance, gerenciar projeto de inovação cheio de incerteza, ou até mesmo o jeito como organizações ou a sociedade inteira lidam com desafios maiores, tipo transição energética, mudanças sociais. Será que esse ato de parar, dedicar tempo para articular, para visualizar em detalhes o futuro desejado, poderia, do mesmo jeito, dar mais clareza para a gente? Mais foco? E talvez até um senso maior de controle sobre como navegar as incertezas do agora. Fica aí a reflexão, né? Sobre o poder que pode ter escrever o nosso próprio futuro para transformar o nosso presente.